Muitas dores na coluna, elas surgem por tensão muscular. Não é porque você tem hérnia, não é porque você tem bico de papagaio, desgaste na coluna. Não é por isso. Muitas vezes, eu não estou dizendo que nunca é, tá? Estou dizendo que muitas vezes as dores na coluna, você não tem nada disso na coluna. É só por tensão muscular. E às vezes essa tensão muscular, ela é gerada durante o teu dia a dia, de acordo com a postura que você tem no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres do dia a dia, o jeito que você carrega peso. Então, às vezes, a musculatura da coluna ela não está preparada para aquela rotina que você está tendo, e aí a musculatura fica tensa. Uma musculatura tensa, uma musculatura fraca, uma musculatura encurtada pode gerar dores na coluna. E às vezes você não tem nenhuma patologia na coluna. É exatamente por tensão muscular. Você tendo uma boa postura no seu dia a dia, na sua rotina, pode te ajudar a não acumular essas tensões musculares que podem gerar dores posteriormente. Então isso é uma oportunidade. Eu vim aqui te falar isso e tu ficar atenta, ter esse conhecimento é uma oportunidade para você não intensificar essas dores, por exemplo. Aqui a gente não fala só de exercício, porque eu sei que só exercício pelo exercício não vai te fazer viver sem dor na coluna. Você precisa observar sua rotina também, a sua postura, uma boa postura. Lembra que eu expliquei que é uma boa postura? Então, quando eu era adolescente, gente, hoje eu tenho 34 anos, tá? Quando eu era adolescente, eu tinha uma postura que não era boa. Que se eu continuasse com aquela postura, provavelmente eu ia sentir muita dor na coluna. Só que o que aconteceu? Eu entrei na universidade, comecei a estudar, comecei a ter conhecimento de uma boa postura e do que aquilo poderia me causar posteriormente. E eu comecei a trabalhar essa observação da minha postura durante o meu dia, né? Eu comecei a me exercitar mais, eu comecei a ter hábitos saudáveis. Isso também influencia nas suas dores na coluna, tá bom? Quando eu era adolescente, minha postura era assim, ó. Minha postura era assim. Sabe aquela postura preguiçosa? Cabeça pra frente, o peito começa a crescer, você tem vergonha, você tenta esconder. Mas existe isso na adolescência. E eu era, sabe, aquela adolescente que não se preocupa muito com isso. Hoje não, hoje eu me preocupo se eu tô com uma postura elegante, se eu tô com o ombro tenso, se eu tô, sabe, como eu tô sentada, ok? E aí, primeira coisa que eu tive foi conhecimento, como eu falei pra vocês. Comecei a ter o conhecimento do que uma má postura, por exemplo, poderia causar na minha coluna. E eu comecei a me policiar. E aí eu melhorei. Hoje eu tenho uma postura bem melhor de quando eu era adolescente. E esse se policiar, gente, é muito importante. Se você se policia e consegue manter uma postura durante o seu dia a dia, sabe aquelas tensões que eu falei que às vezes geram dor na coluna? Elas vão deixar de existir. Ah, Elis, mas é só observar a sua coluna, a minha postura e aí eu vivo sem dor na coluna? Não, gente, isso é só uma das coisas que te ajudam a viver sem dor na coluna, tá bom? Não é uma única coisa, não é um único exercício, não é uma única dica que eu vou dar aqui que vai te fazer viver sem dor na coluna. É o conjunto de várias coisas, tá? É o conjunto de várias coisas, é isso que eu ensino para as minhas alunas dentro do PPQL. Teve uma aluna minha. Hoje ela tem mais ou menos uns 42 anos, se eu não me engano. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela começou a trabalhar numa fábrica de fazer caixa. E ela fazia caixa de madeira e tinha que carregar aquela caixa de madeira. E ela fez isso durante anos. Anos. Hoje ela tem 42. Isso era com 20 e poucos anos. E esse peso, essa sobrecarga, essa postura que ela adotava no trabalho dela gerou muitas dores na coluna. Ela tem hérnia de disco e ela vem se cuidar mais agora, com mais de 40 anos, né? Foi empurrando com a barriga, jovem, né? Geralmente o jovem vai empurrando, não, é só uma dorzinha aqui, depois passa, e aí esse boleto uma hora chega, tá? Então por isso eu tô aqui alertando vocês, para vocês
cuidarem da coluna o quanto antes. Ah, Elis, mas é só uma dorzinha. Gente, essa dorzinha não vai passar com passe de mágica assim. Ela não vai embora. Se você não muda os seus hábitos, se você não se preocupa com a sua coluna, não cuida dela, as dores só tendem a piorar.